Peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias no último livro do Antigo Testamento, livro de Malaquias, capítulo 2. Estamos expondo esse livro pela graça de Deus. E nessa feita vamos expor, com a ajuda de Deus, o versículo 2. Aliás, o capítulo 2, do 1 ao 10. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Diz assim a santa palavra: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvides e se não puserdes o vosso coração, e se o não ouvides e se não propuserdes no vosso coração, da honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos provarei, e eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento nos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira destruição esteve na sua boca. Instrução, desculpe, meus irmãos. Esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos vossos pais? Não, meus irmãos, houve um erro aqui. Eu errei, me perdoe. Por isso que eu estava achando estranho o texto. Me perdoe. Não é o capítulo 2, eu estou expondo ainda o capítulo 1. Me perdoe. Vamos ler do 6 ao 10. Malaquias 1, do 6 ao 10. Eu expus do 1 ao 5. Vamos ler agora do 6 ao 10, que é justamente falando dos sacerdotes. Diz assim a palavra de Deus: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificares, não é isto mal? E porquanto trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresentai-o ao seu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor nosso Deus, nós muito te damos graças ao Senhor, por aqui estarmos.
Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento a esse vaso de barro, para que venha falar a Tua palavra e aos nossos ouvintes, Senhor Deus, para que venham ouvir e com a ajuda do Teu Espírito, Senhor Deus, assimilarem, guardarem no coração, aprenderem, vivenciarem, praticarem e anunciarem a outros a Tua palavra. Essa palavra é fiel e verdadeira, como disse o apóstolo, toda ela. Ajuda o Teu servo, pecador falho. Tem misericórdia de mim e da Tua congregação que aqui está. Purifica-nos e limpa-nos e ajuda-nos, por a Tua presença está entre nós, se nós somos homens de lábios impuros e impuros lábios. Tem compaixão de nós, Senhor, e aceita a nossa oração. Conduz-nos e que a Tua palavra, nosso alimento, ó Senhor, esteja sempre no nosso coração e nos nossos lábios, na nossa mente, com a ajuda do Teu Espírito. Alumia a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vimos no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, a indagação de Israel ao Senhor, não é? O diálogo, porque nós vemos aqui agora, é o segundo diálogo, o primeiro diálogo entre o povo e Deus, pela mediação de Malaquias. Deus começou dizendo: eu sempre vos amei. O objetivo de Deus era atrair o povo para o seu culto, mas o povo respondeu: de que maneira nos tens amado? Nós estamos pobres, sob a opressão do jugo inimigo. O templo não voltou a ser como era. Nosso povo não voltou integralmente do exílio. Uma parte está na Mesopotâmia e outra no Egito. Onde estão as provas do teu amor? Porque nós vamos ver aqui. Ele diz: em que o Senhor nos tem amado? Eles mediram o amor de Deus pela prosperidade financeira, política e social que os cercava e que não estava ocorrendo no momento. Então, por isso que eles indagam: aonde está o teu amor para conosco? Se estamos vivendo numa miséria. E a resposta de Deus ao questionamento do povo foi que a prova de que ele os amou estava no fato de que escolhera a Jacó e rejeitara a Esaú. Já vimos como a eleição de Deus é a prova maior do seu amor para conosco, e foi para com eles também. E devemos dar graças a Deus por não fazer parte do povo contra o qual ele está irado para sempre, como diz aqui no versículo 4. E como ele estava irado, estará sempre irado com Edom. Então foi isso que nós vimos no capítulo 1. Eis aqui um novo diálogo. Mais uma vez o povo indaga a Deus. Deus fala e eles vão perguntar mais uma vez a Deus, ou vão querer provas daquilo que Deus fala a eles. Então, versículo 6, e desta vez, vai girar em torno dos sacerdotes. Vai girar em torno daqueles que são responsáveis pelo culto a Deus. Aqueles que Deus colocou à frente para guiar o povo pelo caminho. Ou seja, para trazer as instruções e que estavam corrompidos e corrompendo também a nação. O versículo 6 nos diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Então, meus irmãos, o Senhor usa duas figuras aqui: o de pai e o de senhor, que inspiram respeito e que, teoricamente, meus irmãos, as pessoas costumam honrar. Ora, eu gerei e os constituí como povo. Então aqui está pai, né? Eu gerei, eu sou o seu pai, eu gerei. Portanto, eu sou vosso pai e também sou senhor. Então, onde está a minha honra? Onde está a honra que é devida? Onde está o temor do meu nome? Ora, se eu os gerei, é natural que o filho honre seu pai. Nós os ensinamos a cumprir a lei de Deus, o 5º mandamento principalmente, que é onde está essa questão, que o filho tem que honrar o seu pai e também honrá-lo como seu senhor. Aqui Deus está falando como senhor, né? Se o filho tem que honrar o pai, o servo tem que honrar o seu senhor. Nós somos filhos e servo.
eles eram filhos e servos. Por que não estavam honrando a Deus? Um filho honra o pai, porque ele é o seu pai. A natureza, dirigida por Deus, escreveu isso, essa lei nos corações dos filhos, antes que Deus a escrevesse no Monte Sinai. E além disso, um servo, embora a sua obrigação para com seu senhor não seja natural, mas ocorra através de um acordo voluntário, ainda assim acredita que esse seja o seu dever, ou seja, de respeitá-lo, ser um cumpridor de suas ordens e fiel aos interesses dele. Eles eram um povo de Deus e servos dele, porém nada faziam para honrá-lo. Deuteronômio capítulo 32, meus irmãos, versículo 6, nos diz: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lucas capítulo 6, versículo 46 diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Meus irmãos, 2 pontos. Cada um de nós deve considerar a Deus como nosso Pai e Senhor, e a nós mesmos como a seus filhos e servos. O nosso relacionamento com Deus, como nosso Pai e Senhor, nos obriga veementemente a temê-lo e a honrá-lo. Não era o que ocorria com o povo, não era o que estava ocorrendo com o povo. Há algo que podemos nos queixar e nos lamentar com justiça, de que Deus seja tão pouco honrado e temido até mesmo entre aqueles que o reconhecem como seu Pai e Senhor, entre nós. Não ocorre isso na igreja? O nome de Deus não vem sendo blasfemado muitas vezes por aqueles que se dizem crentes, e muitas vezes crentes nominais, não é? E até mesmo, meus irmãos, porque nós somos pecadores e temos que cuidar com isso, temos que ter cuidado com isso, por nós que tememos e estamos diante de Deus todos os dias. Então temos cuidado, porque nós desprezamos o senhorio de Cristo em nossas vidas muitas vezes, todos os dias, na verdade, quando nós nos rebelamos contra a sua palavra. Se Ele é nosso Senhor e nosso Pai, onde está a sua honra? Todos os dias de vida, todos os dias de vida, resvalamos os nossos pés e menosprezamos o mandamento, menosprezamos a sua lei, menosprezamos o nosso Deus e nosso Pai, e esquecemos que Ele corrige ao filho que ama. Então, se preparem para serem corrigidos quando o seu pé resvalar, quando você estiver insubmisso, quando você estiver como esses sacerdotes aqui, insubmissos a Deus, rebeldes contra a sua palavra. Então, quando ele diz que desprezais o meu nome, esse relacionamento privilegiado lhe servia apenas para conquistar respeito para si e para a sua própria reputação, enquanto o nome de Deus lhe era pouco importante, ou seja, eles o tinham com pouca importância. Desprezais o meu nome, onde está a minha honra? E eles são cínicos mais uma vez, meus irmãos, assim como nos versículos primeiros, do 1 ao 5, eles perguntaram: em que nos tem amado? Cadê a prova do seu amor, se ainda nos encontramos vulneráveis e pobres e não estamos prosperando? Mais uma vez eles perguntam: em que desprezamos o seu nome? Ora, se era notório que estavam distorcendo o culto e levando o povo ao pecado, como é que eles perguntavam isso? Eles não só menosprezavam as coisas sagradas, como também a desvirtuavam em função dos piores e mais vis propósitos, a sua própria vaidade, avareza e luxúria. Não pode haver maior provocação a Deus do que a profanação do seu nome. Pois escutem, o nome de Deus é santo e venerável. A sua pureza não pode ser maculada por nós, pois Ele é absolutamente puro. Mas o seu nome pode ser profanado. E nada o profana mais do que a conduta imprópria dos sacerdotes, cuja tarefa era honrá-lo. Então nada profana mais o nome de Deus do que aqueles que estão à frente. E não somente aqueles que estão à frente, isso é notório a nós também. Quando nós deixamos de cumprir os seus mandamentos, quando nós deixamos de cumprir a sua palavra, mas especificamente aqui,
os sacerdotes estavam desviando o povo e ainda diziam: em que nós temos profanado o teu nome? Não estavam cumprindo aquilo que Deus determinara para eles no templo. Então, como filhos e servos, não prestavam a honra devida ao Senhor. No culto a Deus, estavam desviando o povo, desvirtuando aquilo que Deus colocou como ordenança e como dever dos sacerdotes. Eles estavam deixando de lado em prol de si mesmos. Não havia temor nem respeito ao nome de Deus. Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, aqui nós vemos o segundo ponto, ou seja, que estavam oferecendo as coisas santas a Deus, oferecendo aquilo que era para ser sem nenhum defeito, totalmente maculado. Este pão, que se chama lechem, ou algo do tipo no original, não é o da propiciação, não é o pão da propiciação, que não era oferecido no altar, mas a carne. O pão aqui é a carne que era oferecida, das vítimas sacrificadas. Nós temos referência disso em Levítico capítulo 3, versículo 11 e 16, versículo 21, 6 e 22, 25. Este objetivo da oferta estava profanado. Como explica o versículo 8, que nós vamos ler daqui a pouco, por não ter sido oferecido de acordo com a estipulação da lei cerimonial. Ou seja, ao considerar o claro mandamento de Deus de se levar somente animais sem defeito, eles afirmavam: a mesa do Senhor é desprezível. Por quê? Porque Deus queria aquilo que era sem mancha. Isso aqui era uma representação de Cristo. O animal tem que ser sem mancha, limpo, perfeito, assim como o Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, sem pecado, ou seja, sem nenhuma mancha, porque era a representação de Cristo. E eles estavam trazendo cordeiros coxos, mancos, sujos, estavam profanando a ordem de Deus, que era: tragam os animais totalmente perfeitos, na palavra em si, sem nenhuma mancha, totalmente limpos. Então, estavam profanando a mesa do Senhor nisto, ou seja, quando traziam as ofertas erroneamente. O tempo do verbo pensais aqui tem o sentido de dizeis para si mesmos, ou dizeis por as suas ações. Por mesa do Senhor quer dizer o altar do sacrifício. Em outras palavras, a resposta de Deus é: eu não aceito suas ofertas porque são imundas. Podem até ter sido trazidas com o melhor das intenções, mas não estão dentro do padrão que estabeleci. Ou seja, o culto, meus irmãos, é de Deus. Quem somos nós para desviarmos daquilo que Deus tem falado? Quem eram eles e quem somos nós? Como nós vemos na igreja brasileira, na igreja fora do Brasil. O culto nunca, como nós, pela graça e providência de Deus, estamos ouvindo aqui do pastor, o culto não está na nossa mão. Não é nós que decidimos como devemos administrar o culto. Pelo contrário, a palavra de Deus é o ditame que temos que seguir. E ela dizia: não tragam nada com defeito. Não é isso que estão trazendo para dentro da casa de Deus. Não estão desvirtuando o culto para que o culto se torne um pouco descontraído, para que a atenção ou aquilo que atrai, que na verdade não é mais a palavra, mas tem que ter alguma coisa a mais, um acréscimo. Estamos iguais à igreja de Roma. Não é mais só a Escritura. Nunca foi, ou deveria ser só a Escritura. Não, é a Escritura e as tradições. É a Escritura e alguma coisa que tenha que vir e dar uma luz ao culto, que o culto saia dessa monotonia e seja um culto alegre, entre aspas. Ou seja, não é só a palavra que tem que atrair e instruir o pecador a comandar de acordo com o que Deus diz, mas temos que ter outras coisas aqui. Temos que ter outras coisas.
e assim profanamos a Deus, profanamos o nome de Deus, trazemos coisas estranhas, como Nadab e Abiú trouxeram fogo, acho que, se não me engano, Nadab e Abiú, os filhos de Eli, trouxeram fogo estranho para com Deus, e nós sabemos o fim deles, qual foi. Então, por não haver aquilo imediatamente, ou seja, por não serem fulminados, aqueles que trazem coisas estranhas para o culto, imediatamente, como foram eles, não, Deus não é esse Deus do Antigo Testamento, Deus agora é um Deus de graça, é um Deus é um Deus bonzinho, não é um Deus que mata, não, de jeito nenhum, é um Deus que simplesmente passa a mão na sua cabeça e deixa você fazer o que você quer. Vivemos na graça, é um Deus diferente, um Deus um Deus tão misericordioso que é só amor, de forma alguma, meus irmãos. Deus preza por a sua palavra. Se trouxemos para Deus algo que Ele não determinou, como Ele aceitará? Como Ele aceitará? De forma alguma, de forma alguma. Então, as pessoas podem até querer adorar a Deus no seu modo, mesmo estando cheios de boas intenções, mas quem regula o culto é Deus, é Ele mesmo, não nós. Não devemos inventar uma maneira própria de adorar a Deus, pois Ele dirá o que está sobre o altar, porque Ele dirá que o que está sobre o altar é pão imundo. Há 2 motivos pelos quais não aceita o culto, Deus, o culto oferecido. Primeiro, quando não está dentro dos padrões, e o principal, que Ele estabeleceu, ou seja, na sua palavra. Lembre-se, o culto não é o homem, é Deus quem diz. Quando está contaminado por uma atitude de desprezo, é o segundo ponto, pouco caso ou indiferença. Quem pensa que este princípio mudou no Novo Testamento, como eu falei a vocês, está redondamente enganado. Na verdade, o Antigo Testamento é a sombra e figura do Novo, de uma realidade espiritual que já estamos vivenciando, meus irmãos. Então, de maneira alguma, Deus ia aceitar o que eles estavam fazendo. Em que temos profanado o teu nome? Nisso. Vocês não estão cumprindo o dever de vocês. Abandonaram a ortodoxia e a ortopraxia para fazer o que vocês mesmos querem fazer. Abandonaram a minha palavra para fazer o que está na sua cabeça. Por quê? Porque Deus vai aceitar o que eu estou dando, não importa. É um animal, eu vou fazer o sacrifício e pronto. De forma alguma, não é eles que ditavam isso, era Deus. E de forma alguma, Ele aceitaria isso. Nisto que pensais, nisto que vocês estão fazendo, vocês estão desprezando o meu nome. E vocês pensam, e eu digo, a mesa do Senhor é desprezível. Vocês estão pensando isso, e estão fazendo de acordo com isso, estão desprezando o meu nome, desprezando a minha mesa. Versículo 8, meus irmãos. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresentai-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui vemos a prática, vemos definitivamente o que eles estavam fazendo, e Deus diz, isso é mal, se arrependam e façam corretamente, isso é mal. Sacrificar o que eu disse que não era para sacrificar daquele jeito, o coxo, o manco, isso é pecado, é profanação. E ainda mais, apresentem isso que vocês estão dando a mim, que sou Senhor de vocês, que sou o Pai de vocês, ofereçam isso ao governador, ofereçam isso às autoridades, a autoridade que está acima de vocês, civilmente falando, e vejam se ele vai aceitar isso. Ora, se ele, que é uma autoridade terrena, não vai aceitar, quanto mais eu. Ou vocês estão pensando que eu sou homem igual aquele homem? E se eu fosse como homem, se ele que é um homem não está aceitando, quanto mais eu. Havia uma desobediência clara ao sacrificarem tais animais, conforme o texto de Deuteronômio 15, 21. Porém,
havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. O povo estava tendo mais respeito com as autoridades políticas do que com o Senhor dos Exércitos. O povo era mais articulado na bajulação aos homens públicos do que na adoração a Deus. Eles não tinham coragem de ofertar ao governador o que estavam trazendo para a casa de Deus. Eles honravam mais aos homens do que a Deus. Às vezes, ainda hoje, temos mais reverência aos homens do que a Deus, no falar, no vestir, no agir, na postura. Esses sacrifícios deviam ser um tipo do sacrifício perfeito de Cristo, como está em João capítulo 1, versículo 29, 1 Pedro 1, 18 e 20 ao 21. Contudo, eles pensavam, para Deus, o que oferecemos é bom. Algo interessante, muito bem marcante, meus irmãos. A oferta que trazemos nas mãos revela o nosso coração. Nossa oferta é uma radiografia do nosso interior. Vejam, isso não faz todo sentido. Como nós estamos vivendo diante de Deus? A nossa oferta hoje é a nossa vida. A nossa vida. Como estamos diante de Deus? Nós nos ofertamos a Ele uma vez que Ele morreu por nós, se somos cristãos de fato. Onde está o nosso agradecimento? De que forma estamos vivendo? Como oferta a Deus, vou oferecer a minha vida. A minha vida. A oferta que trazemos nas mãos revela o nosso coração. Como estamos ofertando na casa de Deus, como teve um momento de ofertório também. De que forma? Com o coração mesquinho. Lembramos da viúva pobre? Devemos lembrar. Ela deu tudo o que tinha. Isso não é uma pregação sobre dízimos e ofertas. Isso não é uma pregação sobre isso. Mas nos traz a memória. Eles estavam com o coração deturpado. E por isso não havia temor do Senhor diante dos seus olhos. E por isso faziam o que queriam diante de Deus. E diziam, estamos corretos. Em que temos nós ofendido ao Senhor? Em que temos profanado o teu nome? Nisto, na desobediência. Versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a nossa pessoa, a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se o governador não vai aceitar as ofertas que vocês estão oferecendo a mim, pensem bem no que vocês estão fazendo, reflitam naquilo que vocês estão fazendo, porque não vai adiantar vocês clamarem a Deus agindo erroneamente. Clamem, mas clamem pedindo misericórdia e perdão pelo que estão fazendo. E não clamem com o pecado no coração, sem confessá-lo e sem deixá-lo, não. Clamem a Deus para confessando o seu pecado e Ele terá misericórdia de vós. Deus lança um desafio, meus irmãos. Tragam esses animais a mim, com a expectativa de que eu vou aceitá-los, dizendo, ó Deus, estou fazendo uma oferta pelos meus pecados, pela minha gratidão, oferta por isso ou por aquilo. Senhor, aceita a minha oferta, aceita a mim. Façam esse teste para ver se me agrada de vocês, diz o Senhor. Tragam a mim o que é da segunda mão, o que é de segunda mão em sua vida, e vejam se eu vou aceitar o seu culto. Deus, portanto, adverte o povo, tragam oferta e prestem um culto que estejam em desacordo com aquilo que eu ordenei, e esperem para ver se eu serei favorável a vocês. De forma alguma, não há como, não há pactuação, ou seja, não há como Deus atender ao povo sendo desonrado, não tendo devido respeito e reverência, sendo desobedecido. Não aceitarei de forma alguma. Clamem, não serão ouvidos. Pelo contrário, serão ouvidos para a própria condenação. Porque o pecado aqui não está sendo confessado, está sendo acalentado. E ainda querem a graça e o favor de Deus, de forma alguma.
Tudo isso nos faz refletir, irmãos. Tudo isso toda a palavra de Deus é para nós, para olharmos como está a nossa vida diante de Deus. Então, de forma alguma, meus irmãos, Ele iria aceitar. Supliquem o favor de Deus, Ele não os escutará. Supliquem graça, não as alcançarão. Por quê? Porque as suas ofertas são imundas. Eu não aceitarei a oferta, muito menos vocês. E para finalizarmos, o versículo 10 nos diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então, Deus prefere a igreja fechada a um culto hipócrita. É inútil acender o fogo do altar se nele vamos oferecer uma oferta imunda, se nossa vida está contaminada, meus irmãos, cheia de impureza e ódio. Mateus 5, 23 a 25. Quando Deus não tem prazer no ofertante, Ele não aceita a oferta. Deus rejeitou a oferta porque rejeitou primeiro o ofertante. Foi assim com Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 5. O profeta Samuel disse que obedecer é melhor e é mais importante do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Deus disse por intermédio do profeta Isaías: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Isaías 1,13. O profeta Amós, como eu já preguei aqui, meus irmãos, nessa mesma linha de pensamento, disse em nome do Senhor: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Afaste de mim o intérprete dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia da lira. Antes, corra o juízo com as águas e a justiça como ribeiro perene. Amós 5, 21, 23 e 24. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Paulo exortou: rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, tomara que houvesse quem fechasse a porta, quem impedisse isso. Não adianta, não está sendo aceitável, está sendo apenas um ritual religioso, sem nenhuma importância para mim. Eu estou vendo isso como algo desprezível, totalmente desprezível. O culto não está sendo aceito. Então, meus irmãos, a imagem, olhando para essa imagem, olhando para os sacerdotes, olhando para aquilo que eles estavam fazendo, olhamos para nós. Qual é a nossa postura diante de Deus? Principalmente para aqueles que estão à frente, não é? E eu vou mais além, não somente para aquele que está à frente das igrejas, mas nós como sacerdotes em nossas casas. Como está a nossa vida? Nós que temos filhos, ou pelo menos ainda não temos filhos, mas temos nossas esposas, estamos instruindo elas no caminho? É nossa responsabilidade. Temos aprendido que a mulher aprende na igreja em silêncio, mas em casa tem toda a liberdade. E nós, como sacerdotes de nossa casa, temos que estar à frente, cumprindo nosso dever de estarmos fazendo culto diário em nosso lar, culto do lar, como se diz, culto doméstico. E o que estamos fazendo? E como estamos realizando? É de acordo com a palavra de Deus ou é uma coisa que a gente deixa para lá, faz de qualquer jeito? Reflitamos como estamos diante de Deus. Será inútil se nós fizermos aquilo que a nossa obrigação, e ainda assim fizermos de qualquer jeito. Não será aceito de forma alguma. Então, meus irmãos, que possamos aprender que o culto, primeiramente, não está em nossas mãos, que o culto não pode ser de qualquer jeito, que o culto tem uma prescrição certa, inerrante, e até que o último homem esteja nessa terra,
será sempre a palavra de Deus, e nunca nada além dela, e nunca nada com ela, e nunca nada sobre ela. É ela e unicamente ela, até que Jesus Cristo volte a essa terra. Do contrário, estaremos oferecendo a Deus, estaremos oferecendo aos demônios esse culto, e não a Deus. Não será um culto para Deus, a qualquer outro Deus, mas não esse Deus aqui. Não esse Deus aqui. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração, para a glória do seu nome. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração nesse momento. Oremos. Ó Senhor, Senhor nosso, Deus santo, grande e poderoso. Ao teu nome toda honra e toda glória, Senhor. Obrigado pela sua palavra santa. Ela é nosso espelho. Ela é luz e lâmpada. Ela nos clareia o caminho. Ela nos mostra, Senhor Deus, aquilo que está oculto em nossos corações, muitas vezes. Ela não é o nosso guia. Por ela, o homem de Deus se conduz e será sempre apto e bem preparado para a tua obra. Dá-nos sempre de beber dessa água, Senhor, pura, límpida, cristalina. Ajuda-nos a cumprir nosso dever. Ajuda-nos a sermos cristãos, não nominais, cristãos fiéis. Fiéis. Bem sabemos que todos os dias desagradamos o seu nome. Tem misericórdia das nossas vidas e nos conduz ao arrependimento. Que não possamos estar acalentando o nosso pecado, escondendo ele nos recônditos dos nossos corações, nas salas ocultas dos nossos corações. Não, Senhor. O homem nunca prosperará dessa forma. Pelo contrário, se for teu filho, será severamente castigado, para que, como o salmista diga, foi-me bom ter sido repreendido, porque eu fui alertado, eu vi agora através da dor, do sofrimento, que eu estava errado. Tenha compaixão de nós, pecadores falhos, e ajuda-nos. Não sejamos iguais a esses sacerdotes, Senhor, desviando o povo dos seus deveres. Oh não, que a nossa boca, começando pela nossa casa, venha ser cheia da tua palavra, que é luz, que é sal, que é abençoada. Que o teu Espírito nos conduza para que possamos falar dela corretamente e não dizê-la ao vento, corretamente, Senhor, de acordo com o que ela diz, e não inventarmos. Quem somos nós? Mas que o teu Espírito nos ajude a termos um entendimento correto e começamos por nossas casas, em nossos trabalhos, na praça, onde quer que estejamos, possamos nós proclamar o teu nome, o teu reino, a tua glória, até que o Senhor venha. Esse é o nosso desejo. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, escuta a nossa oração. Amém.